Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que essa minha saudação te encontre em paz, e se você não estiver em paz, que essa minha saudação leve até você a paz de Jesus, o amor de Maria e a força revigorante do Espírito Santo. Amém? Com alegria, damos continuidade na nossa sequência de vídeos sobre as virtudes, né? Nós vamos fazer uma série de 4 vídeos sobre as virtudes humanas, as virtudes cardeais. O nosso primeiro vídeo foi sobre a virtude da prudência, e nessa semana nós vamos fazer a virtude da justiça. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, iluminai a nossa mente, o nosso coração, para que nós entendamos, guardemos a santa palavra do Senhor e que o nosso coração se apaixone e deseje cada vez mais vivê-la e apregoá-la em nossa vida, para que sejamos testemunhas de Cristo ressuscitado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início na nossa reflexão sobre a virtude da justiça. Eu queria já trazer para vocês o que a Igreja nos ensina sobre a virtude da justiça no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1807. Então, vamos começar a partir do Catecismo. Vai dizer assim: a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Então, vamos lá. Presta bem atenção. A virtude da justiça é aquela que consiste na vontade constante e firme. Ela é sempre e com muita vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Então, uma afirmação dessas, né, vai gerar sempre em nós algumas perguntas, alguns questionamentos sobre, por exemplo, já que a justiça é para nós darmos a Deus o que é devido e ao próximo o que é devido, então vamos iniciar perguntando para mim e para vocês o que devemos a Deus. Se nós temos que dar a Deus o que é devido, o que devemos dar a Deus? Né? O que nós devemos a Deus? O que temos que praticar? O que temos que dar para Deus para termos esta virtude da justiça aflorada em nossa vida? Bom, Deus é o nosso Criador, Ele é o Pai de todas as coisas, o Criador das coisas visíveis e invisíveis, ou seja, só a nossa vida por si só temos porque Ele nos deu. Então, a Ele nós devemos dar tudo. Tudo que temos, tudo que somos, tudo a Ele. A gratidão da nossa vida, o quanto é agradável ao Pai um coração grato, que enxerga toda a bondade do Senhor, o seu amor nas coisas criadas, nas coisas que Ele criou por amor, com amor e para o amor. Então, a Ele todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, né? Toda a nossa adoração, todo o nosso culto, né? Por exemplo, a nossa ida à missa dominical, pelo menos a missa dominical, que é preceito, é uma forma de justiça, é dar a Deus o que lhe é devido. O dia do Senhor, você exercitar o dia do Senhor, é você ser justo com o Senhor, é dar a Ele o que lhe é devido. Né? A partir do momento que você, no seu domingo, você trocar a sua Santa Missa para que você vá, não sei, um aniversário de um ente querido que seja, de um parente, uma festa, seja o que for, seja a pessoa que for, se você trocar
a sua ida numa missa, para que você vá numa festa, ou numa praia, ou numa viagem, seja o que for, e ali você deixar de praticar o seu culto a Deus no dia dele, que é todo para ele, que é o domingo, para nós católicos, apostólicos romanos, ali você faz duas coisas: você pratica a injustiça com Deus, porque você não dá a ele o que ele é de direito, e segundo, porque você pratica a idolatria, porque tudo ou todas as pessoas, coisa ou pessoas, que você coloque acima de Deus, você pratica a idolatria. Então, se você troca uma santa missa para um churrasco, para uma viagem, seja qual for a sua viagem, seja o que for, é lógico que aqui tem parênteses a ser observados. Eu estou falando aqui de diversão, né? Que a caridade está acima de qualquer preceito. Se você estiver saindo, por exemplo, da sua casa para ir numa santa missa e tiver uma pessoa precisando urgente de um socorro, alguém mesmo da sua casa, ou um vizinho da sua casa, está lá, desmaiou, está precisando de socorro urgente, ser levado para o hospital, né? O que é a justiça? Né? O preceito da caridade sempre vai estar acima de todas as coisas. Então, não há pecado em você se você deixou de ir à missa para você pegar, socorrer aquela pessoa caída, levar num hospital, cuidar daquela pessoa, fazer tudo o que tiver que ser feito para que aquela pessoa também merece de você o melhor. Você praticou com aquela pessoa a justiça. Então, veja que tem parênteses. Aqui eu estou mencionando você deixar de ir à missa com algo que seja trivial. Coisas do dia a dia, né? Um aniversário de um primo, de um pai, de um avô, seja quem for. Se é no domingo, você deixar de ir, não estou falando de deixar de ir no aniversário, deixar de ir prestar o seu culto ao dia do Senhor. Elevar para ele as suas orações, o seu louvor e adoração, por ele ser o dono da sua vida, por ele ser ele o autor da vida e o seu salvador. Então, ali você dá para ele a sua justiça, dá a Deus o que é devido. E é lógico que acima disso, além disso, nós temos aí uma visão de dar a Deus o que lhe é devido no sentido de dar o senhorio de Deus, de ele verdadeiramente ser aquele que comanda a sua vida, né? Porque muitas vezes a gente se depara em uma construção de Deus, um Deus meu, um Deus que eu estou construindo com as minhas coisas, e não vem de Deus as coisas que você está fazendo, né? Então você vai idealizando, é muito comum se encontrar pessoas assim, a pessoa quer tanto aquilo, e não que o que ela quer seja ruim, mas é a forma com que você está fazendo para chegar naquilo que você quer. Então a pessoa encasqueta com uma coisa, mas aí ela articula com um monte de pessoas para que aquilo aconteça. E aí depois a pessoa falar que é vontade de Deus. Não é bem por aí, né? Dar a Deus o que é de Deus é também deixar ele ser o Deus da sua vida de verdade. É você orar, laborar e esperar a vontade de Deus acontecer na sua vida. Então, é deixar Deus verdadeiramente ser seu Deus. É você se colocar na posição de barro. Você ser o vaso na mão do oleiro. Deus é o oleiro. É ele que molda. Se você quiser trocar, inverter esses papéis, o vaso se rebelar com a mão que molda, aí é perigoso. E aí você não está dando a Deus aquilo que lhe é devido. O que lhe é devido é deixar que ele seja verdadeiramente esse oleiro na sua alma, nas suas virtudes, na sua vida, em tudo. Deixa que ele vá moldando você, mesmo que doa. Mesmo que doa. Tem inclusive uma passagem interessante, uma história interessante de um ferreiro que ele se converteu. Ele era um homem do mundo, mas ele se converteu e decidiu sofrer as consequências dos atos do passado dele para viver sempre na obediência com Deus. Então ele é da época medieval, então ele construía ele fabricava aquelas espadas artesanais, né? Então ele passava o dia, né, esquentando aqueles metais, né, aqueles ferros
no fogo até que aquelas barras de ferro ficavam naquela cor vermelhada, quase que um cereja, né? E ali eles vão batendo, formando, né, a espada, tomando forma, né? E algumas vezes o aço não resiste àquela pancada de tanta que vai batendo, não resiste e quebra, se rompe. Então aquilo ali não presta, ele joga, né? Ele ia jogando num fundo da oficina que ele tinha, ali as espadas que ele não prestava, o aço não aguentava as pancadas, né? E os amigos dele da época, né, dele de mundana, sempre passavam pela oficina, né, e tiravam sarro dele, da vida que agora ele levava, que estava difícil, né, um dinheiro bem contadinho e tal. E aí eles questionaram, né, perguntaram para ele por que um dia passando lá, viram tantas espadas jogadas lá no fundo, aquele montaréu de ferros jogado no fundo, e ele explicou que aqueles ferros não aguentaram, não suportaram o calor e o forjamento do martelo, né? Daí ele fala para os seus amigos, ele fala assim, que eu suporte todas as forjas que o Senhor quer fazer na minha vida para que eu encontre a salvação. Então, é isso que nós temos que fazer, praticar a justiça, deixar Deus ser verdadeiramente aquele que nos forja. Amém? Então, aí nós passamos também aí para a visão agora do próximo, né? Que nós já entendemos que nós temos que ser de Deus, né? O que nós devemos dar a Deus. Então nós já entendemos que dar a Deus é toda a nossa vida, nossos bens, nossa família, nosso coração, nosso louvor, né? Toda essa entrega. E mais a igreja ensina que a justiça é também dar ao próximo o que lhe é devido. Então vamos fazer também uma pergunta para o começo da reflexão. São duas, na verdade, que eu acho que a gente tem que sempre estar perguntando. Primeiro quem é o nosso próximo? Né? E depois, o que devemos para esse próximo? Né? Porque às vezes o próximo nosso é realmente muito próximo, né? Muito aquele favorito, aquela coisa fácil, né? E Jesus, em Lucas, no capítulo 10, ele justamente quer quebrar essa visão da facilidade de se encontrar um próximo, contando para os discípulos aquela parábola do samaritano, né, do bom samaritano, que é aquele homem que foi assaltado, foi espancado, foi deixado ali no chão todo machucado, né, e passa por ele um sacerdote que não dá atenção, passa um estudioso lá, um levita que não dá atenção, e um samaritano que era tido pelas pessoas como impuro, pessoa pecadora. Foi essa justa pessoa que foi lá, deu todo um suporte para aquele homem caído e levou para uma estalagem, cuidou das suas feridas, pagou pela sua estadia e tudo mais. E daí Jesus diz para eles que aquele era o próximo, né? Fazei como ele, né? Pratique da forma que ele praticou. Então, nós entendemos que o próximo é todas as pessoas aos quais você encontrar e que você pode ajudar. Você pode. Com o que a gente pode? Com o dom mais precioso que eu e você tem na nossa vida, que é o amor de Deus derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Esse é o nosso maior bem. Porque nós não podemos confundir a justiça com a caridade. Apesar da caridade andar sempre com a justiça. Mas a justiça ela não está envolvida num socialismo. Né? Não é devido, por exemplo, então eu não posso ter casa porque eu tenho pessoas que não têm casa, então eu trabalhei, eu fiz tudo, mas então eu tenho que vender minha casa, dar para a pessoa que não tem casa. Não é isso. A justiça é dar para o outro aquilo que lhe é devido no sentido do quê? Da dignidade humana. Dignidade humana. Para começar, por exemplo, num tema que é bastante calorosas discussões no mundo, que é, por exemplo, direito à vida, quando a gente fala de aborto. Aquilo ali é uma dignidade de vida, é dado por Deus, não é por ninguém, não é pelo Estado, não é pela mãe, não é por ninguém. Quem é dado a vida? Por Deus. Então, aquela pessoa, aquela alma, que já existe uma alma a partir da fecundação,
tem direito à vida. Então, o que eu devo para o próximo? Primeiro, a dignidade da vida. Ela merece a vida. E a partir de ter vida, vai adquirindo os direitos. Aí sim entra, logicamente, os direitos humanos que nós sabemos que existe no mundo, direito à saúde, direito ao estudo, né? Então, o direito de ir e vir, né, que é a Constituição, enfim, são tantas coisas que a gente pode ir relatando dos direitos das pessoas, né? Então, o primeiro que a gente tem que fazer é pensar no respeito aos direitos das pessoas, o direito do nome, amados, o direito do nome, da boa fama, do nome das pessoas, independente de quem é. A igreja nos ensina que se você sabe que aquele seu próximo, que aquele irmão está no erro, mesmo que seja verdade, você não tem o direito de jogar o nome dessa pessoa na lama, difamar o nome das pessoas. Você não tem esse direito. E isso tem que ser feito de forma justa. Se a pessoa por si só sujou o nome dela, o problema não é seu, mas você difamar o nome de uma pessoa, você está praticando total injustiça com aquela pessoa. Então, difamar uma pessoa, causar fofoca, jogar um assunto, por exemplo, que hoje é tão comum nas redes sociais, jogar numa rede social uma fofoca que você nem sabe se é verdade. Você só repassou um vídeo que fulano colocou, que ciclano... Você não checou a fonte, você não sabe se é real, mas você lançou, né, essa mentira ou essa fofoca nas redes sociais. E ali você difama, você acaba com o nome. Inclusive dentro das nossas meditações no devocionário de Nossa Senhora dos Remédios, dos mistérios gloriosos, vai falar justamente sobre da pessoa que mata a outra com a língua, sabe? Mata a outra pela língua. A carreira, fala sobre a gente matar a carreira das pessoas, matar as vocações das pessoas só através da língua. Nossa Senhora inspirou isso no nosso devocionário, desse terço meditado de Nossa Senhora, justamente falando isso, e é uma injustiça. Então, a gente jogar no ar algo que seja difamando alguém, nós não temos esse direito. As pessoas têm o direito ao nome. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, como nós citamos alguns exemplos de como você dá a Deus o que é devido, então acho que a gente tem que citar alguns exemplos, para que aí depois vocês vão exercitando aí em vocês o que vocês entendem também como justiça. Mas, dentro da vida social, dentro da igreja, são coisas que nós temos que entender o que é justiça e o que não é justiça. Aí, por exemplo, você contrata uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, na sua empresa, enfim, e depois você ou não paga, ou enrola para pagar, ou não paga tudo. Isso é injustiça. Porque você contratou, você acertou um valor, a pessoa trabalhou, ela tem direito ao pagamento. Ela tem direito ao pagamento. Então, se você não paga, ou paga atrasado, ou paga pela metade, você praticou a injustiça. Está longe a sua virtude da justiça nessa situação. A pessoa, você foi numa padaria, a pessoa te entregou um troco errado, um valor a mais. Você só descobriu isso lá na sua casa. Você só foi abrir lá o troco, você foi ver, nossa, me entregou lá R$2. Você foi lá devolver. Se você não foi lá devolver, você foi injusto. Primeiro, você roubou a pessoa. Não tem outro nome. Você roubou. Aquele dinheiro não é seu. Mas o erro foi da pessoa. Sim, ela errou, mas errar é humano. A obrigação sua como uma pessoa justa é devolver. Nem que seja no outro dia. Olha, tive aqui ontem, eu gastei X, eu dei isso para você e o troco veio R$2 a mais. Está aqui. Isso é ser justo. Além de você socorrer a pessoa numa caridade, porque a pessoa tem que pôr no bolso dela na hora de acertar o caixa, você ainda pratica para ela um testemunho de que o bem está no mundo, sabe? Essas coisas. Então,
Isso é falta de justiça. A justiça é você devolver. A pessoa compra lá um aparelhinho que coloca atrás de televisão, hoje em dia existem umas coisas assim, um aparelhinho que rouba a imagem. Você paga lá um X, eu não sei o nome dessas coisas, mas tem uns aparelhinhos que você coloca atrás da televisão e aquele aparelhinho ele rouba a imagem dos canais de televisão a cabo. E você libera todos os canais. Aí você acha que você é o esperto a fazer isso. Mas não, você está roubando. Você está praticando a injustiça. Porque a pessoa que libera os sinais dos canais, aqui não estou falando se é barato ou não, se precisava ser preço mais acessível ou não. Aqui eu estou falando que o canal é dele, ele disponibiliza as imagens e ele tem o direito de receber pelas imagens. Se você está pegando escondidas as imagens, você está roubando, você está praticando a injustiça da sociedade. Então, são essas coisinhas que vão acabando. E nós encontramos dentro da igreja, eu vou dar um testemunho para vocês, por exemplo, que aconteceu comigo essa semana e vai muito em cima do que a gente está discutindo. Aqui eu fui numa comunidade, aqui em Belo Horizonte, e para fazer minha missa diária, participar da missa diária com a minha esposa, e a igreja tem um grande estacionamento na frente, tal, e aí os carros são guardados lateralmente na igreja, mas geralmente não dá, mesmo de dia de semana, não serve para todas as pessoas que vão para a missa no lugar das laterais. Então o que acontece com as pessoas? Começam a colocar carros no centro daquele estacionamento, que é proibido? Porque você bloqueia a saída dos outros carros, mas as pessoas colocam ali, mesmo sendo errado. Porque na visão das pessoas, mas eu estou indo praticar o culto a Deus, eu estou indo fazer algo bom, então qual o problema de eu colocar aqui no meio? Primeiro, está errado, Mas enfim, mas até aí, tudo bem, porque se a pessoa se preocupasse, acabar a missa, correr lá pegar o carro para não atrapalhar a vida de ninguém, tudo bem. Mas o que aconteceu? Nós guardamos o nosso carro no estacionamento, chegamos mais cedo na missa para ter um lugar no estacionamento da igreja, pegar e guardar. Na hora que nós saímos da missa, terminou a missa, agradecemos o Senhor pela Santa Missa, saímos para o estacionamento. Fomos para o carro, aquela fileira de carro, todos na nossa frente bloqueando, que é direito de ir e vir do cidadão. Eu fiquei pensando depois, você imagina se acontecesse, por exemplo, de uma pessoa passar mal, um cidadão que esteja na missa, passar mal e tivesse que sair às pressas com o carro dali. Como que sai? Veja, tá errado. Tá errado. Pessoa que está lá na missa e tal, e a fila ficou grande porque a pessoa que estava no fundo, o último carro que estava lá na ponta, que tinha que sair para liberar que todos pudessem sair depois, foi o último a sair. A pessoa ficou conversando lá dentro da igreja, quase 15 minutos para o lado de dentro da igreja, como se nada tivesse acontecido. Então veja, não dá para você dizer, o João vai dizer isso na primeira carta de São João. João vai dizer, aquele que diz que ama ao Deus, mas é incapaz de amar o próximo que está ao lado e pode ver, é mentiroso. Porque veja, amar o próximo é dar para ele aquilo que é direito, é ser justo com o próximo. Amados, não tem justificativa só porque eu estou numa missa, eu posso prejudicar a vida do outro. Se as outras pessoas têm compromisso, têm pressa, têm coisas para resolver, têm coisas para fazer, então só porque é uma missa, só porque você quer rezar mais, eu não sei o que, tal, então você se acha no direito de travar as pessoas, está errado, é a prática da justiça. A pessoa tinha que ser, já que eu pus no lugar que não deveria, eu vou ficar no fundo da igreja, acabou a missa, eu vou sair para não atrapalhar de forma alguma alguém, mas não foi isso que o irmão fez, entendeu? Então o irmãozinho não praticou a justiça. Porque a justiça é dar ao outro aquilo que é direito. E nessa situação, o meu direito era de poder sair do lugar que eu estacionei. Aonde eles estacionaram não era permitido. Então, dar ao outro aquilo que é direito. O direito de todos é viver em paz. E a prática da justiça, cada um praticar aquilo que é possível ser praticado, pensando sempre no bem maior, sempre igual a gente refletiu na primeira virtude, sempre todo o olhar é sobre o amor. Sempre tendo o amor de Deus como
o núcleo de todas as visões das virtudes. A justiça através do amor de Deus. Acho que essa é a chave, né? Eu vou parar por aqui, para a gente não alongar demais o nosso vídeo. Convido você, reflita sobre esse tema e me responda. Como que está você hoje na balança dessa virtude da justiça com o próximo e com Deus? Você está dando a Deus já o que lhe é devido? Você já está dando para o próximo o que é devido? Amém? Que você possa aí praticar aquilo que é devido para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu trabalho, sempre entregando aquilo que é justo. Salve Maria Santíssima. Até a próxima.